Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo sobre um assunto que vem sendo muito pedido, né, no meu direct, no meu Face, que é sobre dependência emocional, tá? É um assunto muito complexo, é um assunto que tem assim muitas questões envolvidas, mas eu vou trabalhar uma teoria que eu gosto muito, tá? E que bate muito com com o meu trabalho, né, de terapia familiar sistêmica, que é a teoria de Bowlby. Uns chamam Bowlby, mas Bowlby ele traz a questão de da vida, né, da pessoa na infância. Como é que essa pessoa ela se constrói na infância? Algumas pessoas, por não terem muito conhecimento, elas acabam julgando, né? Julgam aquelas pessoas que são muito dependentes emocionalmente e aí criticam e mas você é muito mole, você não sabe, você não se ama, né? Você não se ama. E a gente vai ver, queridos, que não é assim esse o caminho, tá? E também não é como um toque de mágica. Eu já vi também muitas pessoas falando assim: sai dessa, vai para outra, se relaciona com outra pessoa, segue teu caminho, tá? Como se isso fosse uma coisa tão simples e tão fácil de fazer. E aí aquela pessoa também que está envolvida sai desse relacionamento, encontra um outro parceiro e acaba seguindo o mesmo padrão, né, de dependência nessa relação. Então, o que é que Bowlby traz? Né? E o que é que a gente também trabalha dentro da terapia familiar? A fase da infância, ela é muito determinante para a minha estrutura adulta. Ou seja, como eu me... Bowlby, ele traz muito a questão da relação mãe-bebê, né? Essa figura de apego. Então, na infância, vai depender muito de como a criança ela se relaciona, ela tem esse processo com essa figura de apego, que geralmente são os pais. E não necessariamente seria só os pais, mas uma pessoa que teria referência, né, para essa criança. Ou seja, como é que essa criança ela cresceu neste lar, né, com essa figura de apego, com essa pessoa de referência para ela. Então, se ela teve uma situação muito conflitante, uma situação realmente insegura, de afastamentos, uma pessoa que não se sentia amada, então essa pessoa provavelmente, tá? A gente fala provavelmente porque nada dentro da estrutura psíquica é determinante, tá? Então, tem pessoas que reagem de diferentes formas em relação à sua vida, né, à sua construção de vida. Então, a gente não tem como determinar aqui que fulano vai ser assim porque teve isso, fulano vai ser assado porque teve isso, né? Então, é algo que a gente precisa realmente analisar. Mas aí ele fala de três tipos de comportamento ou três tipos determinantes que a pessoa, dependendo da sua relação de apego na infância, ela vai desenvolver, tá? Que é o apego seguro, né? Que são aquelas pessoas que cresceram dentro de uma estrutura familiar mais sólida, que se sentia amada, se sentia protegida. E aí essa pessoa vai futuramente, provavelmente, apresentar uma vida adulta mais segura também, mais sólida. Ele fala também do apego inseguro, tá? Que é aquelas pessoas que têm vamos dizer,
ela não teve um bom desenvolvimento na infância, era uma pessoa que teve alguns conflitos nessa figura de apego, não se sentia tão amada, e aí ela desenvolve esse tipo de apego. E geralmente essas pessoas, elas se sentem mais à vontade em se relacionar, em lidar com questões que não envolvam muito a questão afetiva, a questão amorosa. Então ela prefere lidar com situações de trabalho, situações mais objetivas do que situações subjetivas. E aí tem o apego também, que é o apego inseguro ambivalente, que para Bowlby, né, ele diz que é o que afeta mais quando a pessoa ela vive exatamente no tipo de montanha-russa, tá? Ela diverge muito emocionalmente, ela se torna mais dependente, é aquela pessoa que não se sentia muito amada, e aí ela transfere toda essa base, né, toda essa questão emocional para o seu parceiro. E aí, gente, veja, quando a gente fala de transferência, não necessariamente isso se aplica só ao parceiro ou à parceira, mas isso se aplica também às relações de amizade ou outros tipos de vínculos, né? Aquelas pessoas que, mesmo numa relação de amizade, ela não consegue fazer nada sozinha, ela sempre depende da opinião de outras pessoas, né? Ela não consegue se sentir segura para fazer nada. E isso ela acaba transferindo, né, para aquela pessoa que convive, pode ser amigo, pode ser um parceiro. E é muito interessante que a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu vou só dar uma pincelada, porque aí já seria um outro ponto. Mas é interessante como essas pessoas que se vinculam, né, a esse tipo de parceiro, de amigo, de relacionamento, elas também, né, a quem ela está se vinculando, é muito interessante que essas pessoas também gostam ou também se sentem bem se relacionando com esse tipo de pessoa que tem essa dependência emocional dele ou dela, né? E aí a gente precisa compreender um pouquinho que isso está muito relacionado com todo um contexto, né? São questões multifatoriais, tá? A gente não tem como julgar, tá, queridos? A gente não tem como falar, né, mal dessa pessoa, a gente não tem como desqualificar essa pessoa por ela ser assim, porque estão envolvidos, tá, vários fatores que as pessoas não conseguem, não é porque não querem, elas não conseguem realmente se enxergar. E aí vem o ponto, né, que aí a gente traz para vocês uma dica, né, é a questão do autocuidado. Essa questão do você se entender e se enxergar. E às vezes é necessário que você realmente procure uma ajuda psicológica, tá? Para que você possa se compreender, se conhecer. Porque se você tem toda uma questão de estrutura, de construção familiar, e você não conseguiu ressignificar isso, você vai provavelmente apresentar esses tipos de fragilidades, esses tipos de apego, né, que Bowlby traz, e isso vai te trazer algum tipo de sofrimento, com certeza, tanto para você como para as pessoas que você se relaciona. Então, é importantíssimo que você se conheça, tá? Que você tenha esse autocuidado, ou seja, você, a partir do momento que você se conhece e você pode identificar o que realmente acontece com você, é que você vai, a partir dessa compreensão, a partir desse autocuidado,
né, você vai começar a, vamos dizer, agir de forma diferente, se autorregular, ou seja, você vai se trabalhar, né, nesse processo de conhecimento, nesse processo de autocuidado, e você vai vendo como você pode agir, né, a partir desse conhecimento. Mas eu volto a dizer, tá, gente? Não é através de um vídeo desse, através de você simplesmente conhecer a teoria, que você vai chegar e vai dizer assim: ah, eu tenho isso foi na minha infância, e porque fulano não é assim, ou ah, a partir de agora eu vou agir diferente. Não é tão simples quanto parece, tá? Porque existe todo um processo de construção, existe todo um processo, são anos vamos dizer, de construção psicológica, de construção afetiva, construção emocional. E aí não é simplesmente você dizer: eita, essa pessoa sou eu, e simplesmente você mudar da noite para o dia, né? Porque algumas pessoas podem pensar assim e acabar se frustrando e piorando ainda mais a situação. Então, o objetivo desse vídeo é para que você possa realmente entender como se processa isso, tá? E tentar buscar essa ajuda, se você se identifica com essa questão, buscar uma ajuda e não se frustrar. Porque eu vejo, às vezes, muitos vídeos de pessoas que dizem: ah, sai dessa, e você tem condições, e você pode fazer isso, e entra naquele processo de autoajuda, né? E às vezes a pessoa não tem, devido a várias questões passadas, a pessoa não tem essa estrutura, ela não consegue ressignificar, e aí ela se frustra, fica mais fragilizada, né? E acaba buscando mais ainda relacionamentos de dependência, e isso pode trazer um sofrimento intenso, né, para essa pessoa, dizer: poxa, fulano disse que eu consigo, fulana disse que eu posso mudar, eu posso melhorar, e eu não consigo, e esse não é o objetivo, tá? O objetivo é você conhecer que pode existir, tá, um problema por trás desse comportamento, e você realmente tentar se ajudar, tentar se conhecer, e se possível for através de uma ajuda profissional, tá? Um grande abraço.